Bom dia, estamos aqui nesse momento de devocional, nessa manhã em meia natureza, nesta montanha, neste monte, neste lugar separado. Bom, o ambiente em si, o lugar em si, ele não faz a diferença, a questão é nós. Porque nós podemos ser um ambiente espiritual, divinamente inspirados por Deus. Ou nós podemos ser um ambiente espiritual malignamente inspirado pelos espíritos das trevas, os anjos decaídos, expulsos sob o comando de Satanás. Então o ambiente pode se reunir aqui, todas as religiões, cada um no seu momento, pronto. Então, dentro disso aí, se você é um cristão, eu sou um cristão, o melhor ambiente é o meu lar, quando o meu lar é um cristão. Enfim, estamos aqui para meditar e não para idolatrar o local. E eu estava aqui lendo uma palavra, conversando com Deus, orando ao Pai. E eu estava desfolhando a palavra, procurando uma palavra para que fosse a minha meditação de devocional desse dia de hoje. E eu me detive aqui no livro de Lucas, capítulo 19. E neste livro de Lucas, capítulo 19, eu encontrei aqui, nesse texto de quando Jesus entra montado sobre um jumento e entra em Jerusalém, e eu meditando nesta palavra, recebi, creio e entendo que recebi algo de Deus esta manhã e quero compartilhar com você. Bom, primeiramente, né, Pai do Senhor a todos, esse óculos aqui, porque o sol de manhã aqui fica de frente com os meus olhos e me atrapalha muito na leitura, orar. Então eu tenho que usar esse óculos aqui para aguentar este sol aí, nesse inverno quente deste ano. E este vídeo você vai encontrar ele aqui postado no canal Palavra ou Vida, o Evangelho sem fantasia, esse canal de bênção, que é um canal simples, que funciona de uma forma simples e chegará até o celular, o computador, daqueles que Deus fizer que na busca por algo acabe passando por esse vídeo. Se você gostou, se você gostar, compartilhe. E tem um texto que eu quero parar nele. Estou falando de Jesus entrando no jumentinho em Jerusalém e ao avistar a cidade, chegando próximo já da entrada, né? E ele chora, Jesus chorou, né? E chora porque ele olha para uma cidade, para um povo de dura cerviz, difícil de ouvir e entender o que está ouvindo, difícil de ouvir, entender e praticar o que está ouvindo. Um povo que, no contexto político da época, estava sob escravidão de Roma, opressão romana. Jerusalém, a cidade de Deus, a terra, o lugar que Deus escolheu para ser a habitação e a morada dos hebreus, dos judeus, como você prefere chamar, era de total domínio político de Roma. E a religião tinha que estar dentro dos padrões romanos. Então, vamos falar de Jesus olhando para a cidade onde estava o povo de Deus, onde era para ser um lugar de liberdade para o povo de Deus, e ele via um povo oprimido mais uma vez, escravizado mais uma vez, porque Roma dominava com o cetro da injustiça e com a espada que derramava sangue inocente. Jesus olha para a cidade e fala: "Ô povo difícil, de dura cerviz", em outras palavras, conjecturando dentro da palavra, "Ô povo de dura cerviz que não compreende a vontade do Pai que me enviou", e não iam compreendendo que aquele mesmo povo que estava gritando, né? "Bendito é o que vem em nome do Senhor, né? Paz na terra, paz àquele que vem em nome do Senhor", e o povo gritando, e o povo ovacionando Jesus, eles mesmo não iriam entender, porque lá na frente uma grande multidão
iria gritar para que soltasse Barrabás e prendesse, sacrificasse Jesus. E eles seriam uma voz que faria essa voz, essa multidão aqui, ó, ser pequenininha. A multidão gritava, uma multidão em voz alta. E no final, a multidão em voz alta, lá no fim da história, seria uma voz mais alta e estrondosa do que a voz que estava louvando, adorando aquele que vinha em nome de Deus. E quando a gente vê ali eles dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor, paz, né? Paz. E eles gritam. E eu parei aqui, nessa parte, quando ele fala um termo mais, que eu acredito ser mais fiel, um termo que nos direciona mais ao entendimento correto do que está acontecendo para que venha essa revelação. Eles falam, bendito é o rei que vem em nome de Adonai, que é o nome de Deus para os judeus. Adonai, o eterno Deus. Bendito é o que vem em nome de Adonai. Shalom no céu. Esse é um termo original que é um pouco diferente do que você vê nas Bíblias comumente usadas por nós aqui no Brasil. Shalom no céu. A palavra shalom, quando eu falo shalom Adonai, é a paz de Deus. A paz do Senhor, que é a paz do Adonai, do Eterno. E eles falam aqui shalom no céu. A palavra shalom, sozinha, ela tem significados em que me leva ao discernimento, ao entendimento, me conecta à paz, à harmonia, à serenidade, me leva à tranquilidade. A palavra shalom é uma palavra que me conecta em sua interpretação, em sua raiz, a uma harmonia que me traz paz interior, a uma harmonia que me traz serenidade, a um bem-estar espiritual dentro do homem, num corpo carnal, num ser material. Quando eles falam shalom no céu, que é o termo que é usado ali pelos adoradores, por aqueles que eram hebreus ou judeus, reconheciam ali aquele que vinha em nome de Adonai, eles falam shalom no céu. Eles estão dizendo que a harmonia, que a paz que há no céu e que está neste homem que é bendito, que vem de Adonai, que vem em nome de Deus, esteja sobre nós. É isso que eles estão desejando, que a paz, shalom no céu, a paz do céu que está neste homem, a harmonia divina, celestial, que está sobre este bendito, que é o rei e vem em nome de Adonai, que está nele, seja em nós. E que a glória nas alturas, que glorifica ao bendito rei, repouse sobre nós através desta paz. Esse é o sentido original desse versículo 38. Esse é o versículo original deste texto. Essa é a forma mais correta de se interpretar esse texto. E a gente continuando o texto, saltando aqui para o versículo 41, nós vamos ver que quando Yeshua já está nos portões, já está adentrando mesmo na cidade, ele chora. Em meio aos gritos de paz, em meio aos gritos de shalom e tal, aquelas coisas todas, Jesus chora e ele lança uma frase interessante. Quando Jesus, ou quando Yeshua chegou mais perto e pôde ver a cidade, chorou por causa dela, dizendo: hoje, se você apenas soubesse o que é necessário para a shalom, para a paz, o que é necessário para a felicidade, para a harmonia, é o texto original. Ah, se você soubesse, Jerusalém, habitantes dessa terra, se vocês soubessem o que era necessário para a shalom, essa shalom que vocês estão gritando, essa paz no céu que vocês estão falando, se vocês soubessem o que era necessário, era uma coisa simples que é necessário para essa paz, mas que agora isso está ali sendo ocultado. A fase que Jerusalém estava vivendo de opressão romana, eles tornaram surdos, eles tornaram endurecidos e não lhe permitiam
ver com simplicidade o que era que Deus estava falando na boca do bendito, do rei que vinha em nome deste Deus grandão. Ocultado foi não porque Deus queria ocultar, ocultado foi porque as circunstâncias social de um povo eleito e escolhido, que era uma das piores, lhes cegaram, lhe ensurdeceram, lhes tornaram duros, insensíveis, verificaram o coração. Aí Jesus traz aquela palavra dizendo que Jerusalém seria destruído por isso, que não ficaria pedra sobre pedra. E ele termina dizendo uma frase que é a revelação do dia. No finalzinho do 43, e tudo porque vocês... Jesus traz aqui uma profecia do sofrimento presente, do sofrimento futuro, e explica uma coisa. E tudo isso porque vocês não reconheceram a oportunidade que Deus lhes concedeu. Está aqui o mistério. Leia um texto da entrada triunfal, leia o texto, né, de Lucas 19, leia o capítulo 19 todo, leia com calma, leia 1, 2, 3 vezes com calma. Faça comparação com outras versões mais originais, pergunte a quem conhece mais. Leia esse texto depois que você ouvir essa mensagem aqui hoje. Israel estava sofrendo, iria sofrer por um longo tempo ainda, porque depois desse tempo que Jerusalém estava subjugada aos romanos, Jerusalém só voltou a ser uma nação livre e independente na Segunda Guerra Mundial, quando se tornou a Israel, que nós conhecemos hoje, que está em guerra hoje. Só ali, na Segunda Guerra, com o voto Minerva, o voto que desempatou, através de um brasileiro, um farmacêutico, que Jerusalém, então, veio a ter paz e veio ter uma cidade, veio ser uma nação de novo constituída, livre, liberta, uma nação com seus conceitos, com o seu estilo de ser, de adorar e de seguir a este Deus. E aí, ele está falando, tudo porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. O sofrimento vem sobre nossas vidas, tudo porque não reconhecemos as oportunidades que Deus nos tem dado para não vivermos debaixo de situação de sofrimento. A paz que está no céu, a paz do Senhor, a paz de Deus, é a paz divina, é a paz celestial que nós queremos dentro de nós. E ela pode estar em nós na pessoa do Espírito Santo. Jesus ali era Deus encarnado, então a paz, a shalom do céu, a paz divina, a paz celestial estava habitando em Cristo. Quando Cristo volta aos céus, ele deixa o Espírito Santo para que não ficassem órfãos, para que ficássemos desamparados. E esse Espírito Santo habitaria em nós, segundo a misericórdia concedida, que nos deu graça, e aí essa paz habitaria em nós. O Espírito Santo em nós é a shalom do céu, é a paz das alturas, é a paz lá da habitação divina em seres humanos, no mundo em que não há paz. E aqui ele está falando, vocês estão sofrendo e vão sofrer mais um tempo, tudo porque não compreenderam, tudo porque não discerniram, não reconheceram a oportunidade. E não reconheceram a oportunidade, vocês não abraçaram essa oportunidade. E não reconheceram a oportunidade, vocês não tomaram uso dela, não fizeram proveito dessa oportunidade. A palavra oportunidade no seu original, ela, quando se estuda a etimologia, a raiz dessa palavra, a gente vai entender que os navegantes, os marinheiros das épocas bíblicas, ali antes de Cristo, até a época de Cristo também, é uma palavra que era falada pelos vigilantes do alto do mastro, onde ficava um ponto de observação e de vigilância, para que se observasse a distância do mar, se havia navios inimigos, se havia tempestades de longe chegando, ou se havia terra firme para o navio atracar e todos descansar das longas viagens que eles tinham que cruzar os mares em navios não muito tecnológicos, não muito modernos como os de hoje. Então, quando eles viam a oportunidade de ter terra firme, oportunitate, aquela palavra soava como assim, chegou o momento de nós irmos para uma terra seca,
nos aliviarmos, descansarmos, nos recompormos e refazermos desta viagem longa e sofrida. E ali, então, eles iam lá. Jesus fala essa palavra, oportunidade. Jesus está dizendo aqui, ó, vocês não reconheceram a oportunidade. É lógico que todos sabem que o mar bravio é a vida, esse mundo, o mar. Se as águas do mar da vida quiserem lhe agitar, segura na mão de Deus e vá. Então o mar simboliza este mundão, os nossos barcos da vida pessoal, espiritual, sentimental, familiar, religiosa, profissional. É o nosso barquinho que carrega todos esses conceitos da vida, navegando em mar, horas calmos, horas tempestuosos, com tempestades, e de tempos em tempos nós queremos um porto seguro. E os portos seguros no mar bravio, da navegada da vida, que nós temos que navegar em toda a nossa vida, em nossos barquinhos, a nossa vida pessoal, é cansativo. De tempos em tempos queremos um porto seguro, queremos terra firme. E isso são as oportunidades em meio às navegações longas. A vida é longa e a vida parece oportunidades. E nós estamos perdendo oportunidades. Espero que eu esteja conseguindo, porque se o vídeo for longo as pessoas não ouvem, até porque eu não sou famoso, nem conhecido, nem doutor, mas sou um servo de Deus, um filho amado, abençoado, e que estou aqui buscando a Deus junto com vocês. Então, a vida é isso. Nesse grande mar que é este mundo, nós queremos oportunidades de todos os tipos. Oportunidade para os filhos, para a esposa, para nós mesmos, oportunidades profissionais, oportunidades financeiras, oportunidades espirituais, eclesiásticas, ministeriais, oportunidades para uma vida de entretenimento e lazer, oportunidades para todas as áreas da vida. Queremos oportunidades e quando elas vierem, a gente quer estar preparado para abraçá-las e conquistar o que desejamos através da oportunidade. E aqui Jesus está dizendo, vocês estão sofrendo, Jerusalém. Povo de Deus, hebreus, judeus, estão aí agora dominados por Roma, sem identidade, porque não discerniram, não compreenderam, não perceberam, não viram a oportunidade. Porque o sistema deste mundo, o sistema político, o sistema religioso, sim, o sistema político, religioso, o sistema social, são apetrechos, são ferramentas que estão causando tempestades e estão nos cegando, não nos permitindo ver as reais oportunidades que recebemos. Estamos chorando coisas, estamos vivendo sofrimentos e dores que lá atrás, em meio a alguma tempestade produzida pelos nossos sentimentos, pensamentos, egoísmo, o nosso ego, o nosso querer, o nosso eu, né, que está alto dentro da gente, a gente não percebeu a real oportunidade. E o que aconteceu com a gente? A gente então perdeu a oportunidade. E às vezes, quando os marinheiros perdiam a oportunidade de ver uma pequena ilha no meio do mar, por causa da falta de vigilância, quando eles viam ir, quando eles não percebiam aquele lugar para atracar, a viagem se tornava mais longa, a viagem se tornava mais cansativa, a viagem se tornava mais sofrida, porque eles não perderam a oportunidade de atracar numa ilha, ali se alimentarem, comerem, descansarem, desestressarem seus ânimos e seguirem as viagens. Depois, com o tempo, foi construído faróis para que em meio às noites escuras, em meio a tempestades, os faróis acendessem quando não tinha visibilidade e os faróis indicassem que ali tinha algum perigo, tinha pedras, ou tinha ali um porto, ou tinha ali um lugar seguro para atracarem, ou ali um lugar de mar pedregoso, com pedras altas que podiam furar o casco do navio, afundar o navio, e esses faróis ajudavam. Quando a tecnologia do homem, a ciência do homem aprendeu isso e criaram esses faróis, eu chamo isso de Espírito Santo. Na nossa vida nós temos o Espírito Santo como farol, que indica lugares mais perigosos do mar, que indica aquela luz do farol, que o Espírito é luz. Aquela luz indica que aqui tem um porto seguro para eu descansar, para eu poder refletir, para eu poder me recompor, para continuar a jornada, porque só para a jornada da vida quando nós morremos. Hoje Deus nos dá a graça de termos esses faróis, lugares, são torres altas com luzes, em meio a lugares que às vezes a visibilidade é mínima. Às vezes quando a vida não nos permite ver direito, que a visibilidade é mínima porque estamos
ofuscada em nossa visão pela dor, pela luta, pelo sofrimento, o farol, o Espírito Santo ilumina o caminho para a gente, mostrando que nós temos que buscar a Deus, mostrando que luz, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra do Senhor, é o porto seguro, é aonde você vai achar segurança dos perigos, é onde você vai ter paz. Através da palavra você é levado a uma vida de harmonia, shalom, a uma vida de paz, shalom, a uma vida de tranquilidade, shalom, a uma vida de segurança em Deus, shalom, Adonai. As oportunidades, elas sempre vão ter na nossa vida, elas nunca vão ser escassas. É nós que não estamos entendendo, observando, discernindo. Mas hoje nós temos o Espírito Santo como farol em meio a lugares remotos do mar, em lugares remotos deste mar da vida, em momentos da nossa vida, vamos passar e o farol vai iluminar e vai mostrar o porto seguro, terra firme, terra seca, porque Jesus é a pedra angular e nele não há tropeço, mas nele há esperança, a fé, e a sua vida, a sua causa, a sua situação, a sua dor, a sua tristeza, tudo que você precisar, esse farol vai dizer, pode vir aqui porque tem um porto seguro, tem um lugar para você se recompor, se refazer, para você poder se preparar para continuar em vitória a sua viagem neste longo e imenso mar da vida. E ainda que ele agite para lá e para cá, ainda que haja tempestades, hoje Jesus estará caminhando rumo ao seu barco, ou estará no seu barco quietinho. Você acha que está dormindo, mas ele está só esperando você pedir socorro. Em nome de Jesus, toda tempestade ela tem um tempo, ela escurece o céu, ela embaça a visão, ela faz um barulho que causa medo, mas quando passa, que Jesus ordena, cessa, para, então o céu se abre, o sol volta a brilhar. Ele nunca parou de brilhar, ele ficou escondido entre nuvens da tribulação, mas ele volta na sua continuidade, brilha sobre a sua vida, o mar se acalma, a natureza começa a emitir sons que falam do poder de Deus à sua vida, e você vai descansar de novo. Nesta manhã, fica essa mensagem para você. Essa é a revelação que nós temos. E o Senhor está dizendo para mim e para você, as oportunidades vão aparecer, as oportunidades vão acontecer. Há um farol que brilha, porque luz para os meus caminhos, lâmpada para o meu pé. Essa palavra, o farol que ilumina a vida, indicando que tem esperança, que eu vou vencer essa situação, que eu vou chorar, mas eu vou cantar o hino da vitória. E ainda que Deus não faça como dizia Abacuque, ainda que nada aconteça, ainda assim eu louvarei, porque eu tenho uma eternidade me concedida pela graça, eu não mereço, eu não posso conquistar, eu não posso lutar por ela, é dada segundo a misericórdia de Deus. E eu tenho pela fé uma salvação em Cristo, e vou morar num lugar que minhas lágrimas serão enxugadas, não haverá tristeza, e eu estarei com a paz pessoalmente. O próprio Deus será a shalom do lugar que eu vou morar, paz, e ali eu serei feliz. Mas aqui nós vamos vivendo, e através de mim, de você, de nossas experiências, de nossas dores, fracassos e sucessos, Deus vai se revelando para os que ainda não o conhecem, e eles veem em nós, em nossa história, uma história de que há um Deus supremo que faz algo, porque senão não chegaríamos aonde vamos chegar em nome de Jesus Cristo. Fique com essa palavra. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida e pela minha vida. Compartilhe, curtam, se inscreva no meu canal. Palavra ouvida, o Evangelho sem fantasia.